E olha, essa sinalização de um corte na próxima reunião surpreendeu o mercado que vem se acostumando com um Banco Central mais hawkish, bem conservador de forma geral. Aí separou dois trechos importantes do comunicado do Copom para repercutir com você. Na tela você vê esse trecho específico sobre a inflação, dizendo que nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação, o que compõe uma das justificativas do Banco Central para manter essa Selic inalterada em 15%, respeitando, evidentemente, constatando uma melhora do ambiente inflacionário do país, mas ainda sinalizando alguns riscos, potencial inflacionário, se evidentemente promovesse já nessa reunião um corte de juros. Agora a gente mostra para você o trecho que indica esse guidance para março, estava no último parágrafo desse comunicado publicado ontem, depois dessa decisão do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, dizendo que o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação. A meta, a gente lembra que houve uma manutenção das projeções de inflação também para o chamado horizonte relevante, lá para 2027, no patamar de 3,2%, o que havia uma expectativa por parte do mercado que talvez o Banco Central, pelas suas métricas, conseguisse apurar uma perspectiva de uma inflação mais próxima, seja 0,1, seja 0,2 ponto para baixo, bem mirando o centro da meta. O que não houve uma manutenção dessas projeções acerca do nível e do patamar do IPCA em 2027. Portanto, o Banco Central, mesmo mais dovish, mesmo mais dovish, mostra-se um pouco hawkish, mostra-se bastante conservador, até quando sinaliza exatamente essa perspectiva de um início do ciclo de cortes dos juros para março. Para a gente entender o que o mercado achou desses resultados e sinalizações dessa super quarta, temos aqui ao meu lado o âncora do CNN, Rafael Furlanetti, está aqui comigo no estúdio. Furla, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, facilitei tua vida que você não precisa fazer a apresentação toda. Não precisa, mas era muito cargo. Era muito cargo. Olha, continua sendo, na verdade a gente só não precisa mais falar. Olha, você que nos escuta, o Banco Central brasileiro, ele atingiu um nível de credibilidade muito grande com os investidores locais e internacionais. Eu lembro quando o Gabriel Galípolo assumiu, o presidente do Banco Central, havia uma desconfiança se ali havia algum gesto político por parte dele e não houve. Então, hoje o que acontece é que o mercado apoia a queda de juros. Essa semana a gente viu vários investidores escrevendo, explicando os motivos pelos quais o juro no Brasil pode cair. Então, foram criadas, a condição principal foi a credibilidade do Banco Central brasileiro. Então, esse grau que o presidente Gabriel Galípolo, os diretores atingiram com o mercado, fez com que as curvas longas, que a gente chama no mercado, já começassem a cair. E todos os dados que caíram de inflação também estão corroborando uma queda de juros. Então, por isso que o mercado está em clima de queda de juros para março. Boa parte do mercado já precifica uma queda de 0,5 ponto percentual ali em março. Então, e isso soma-se o cenário externo, porque o Fed, o Banco Central americano, apesar de não ter cortado os juros agora, ele sinalizou também queda. E o que está acontecendo no mundo? E vocês vão me perguntar por que a Bolsa está onde está, por que o dólar está onde está. Essa possivelmente era a sua próxima pergunta, mas vou me antecipar aqui. Por favor. O dinheiro adicional do mundo, ele não está indo para os Estados Unidos. Então, não estou falando que as pessoas estão vendendo Bolsa americana. Agora, o dinheiro excedente, ele está indo para mercado emergente. E quando o gringo olha, o que é mercado emergente com potencial? Bom, no Brasil você tem minério de ferro, você tem ouro, você tem petróleo, você tem 200 milhões de habitantes, um baita mercado consumidor e a bolsa está barata. Então, essa compra que teve na bolsa brasileira foi muito de gringo. O gringo colocou mais de 10 bilhões de reais na bolsa, porque essa alocação veio para o nosso mercado. A bolsa já subiu o que tinha para subir. Eu estava fazendo umas contas aqui, no Brasil hoje tem 15 trilhões de reais, é isso. 15 trilhões de reais de liquidez atrelada ao CDI. 15 trilhões de reais, deixar parado todo ano, vai render aí a 15%, quanto? Vai render quase 2 trilhões de reais, 1 trilhão 750, coisa do tipo. Vocês me ajudam aí na matemática. Imagina um percentual desse dinheiro seu que estava no CDI sendo alocado em bolsa.
A gente fez uma pesquisa na XP com os assessores de investimento. A XP tem 25 mil assessores de investimento. Então, muita gente atendendo cliente. Mais da metade dos clientes, dos assessores, tem de 0 a 10% da sua carteira alocada em bolsa. Então, é uma alocação em bolsa muito baixa. Estava conversando com um amigo meu agora, um grande gestor de bolsa de valores, que tem dinheiro de fundos de pensão no seu fundo. É uma das menores alocações dos fundos de pensão brasileiro em bolsa de valores. E as pessoas vendo um fluxo do gringo, juro no Brasil caindo, juro nos Estados Unidos caindo, é bem possível que a gente veja essa alocação em bolsa ainda continuar e ter uma pressão de compra nos ativos. É isso que a gente está vendo aqui, nesse momento. Então, criou-se a condições, credibilidade do Banco Central brasileiro, mais as condições macroeconômicas apoiadas pelo mercado de capitais brasileiro de queda de juros. Por isso que o Banco Central já sinaliza, ele já telegrafa, que é como a gente fala no mercado, na próxima reunião do Copom, uma queda. Soma-se isso aos Estados Unidos um pouco mais conturbado e esse dinheiro adicional saindo da economia americana e vindo para países emergentes como o Brasil. Agora, por que o dólar está onde está? O dólar está onde está porque tem um enfraquecimento do dólar e o Trump está feliz com isso. Ele deu uma declaração de que acha bom o dólar se enfraquecer um pouco também. E por isso que as pessoas estão alocando em ouro. O ouro subiu mais de 100%, prata subiu 140%, minério de ferro subiu e é tudo que o Brasil tem. Então nós estamos, como fala lá na roça, juntando a fome com a vontade de comer. Por isso que a bolsa está subindo tanto, o juro está caindo, o juro futuro e o dólar está super comportado. Fula, você estava falando da credibilidade do Banco Central, da gestão de Gabriel Galípolo, e é muito curioso a gente observar que mesmo, quando ele sinaliza uma possibilidade no início de um ciclo de corte já na próxima reunião, mesmo assim ele coloca alguns poréns. Foi um Banco Central um pouco mais dovish talvez do que o mercado esperava, mas mesmo assim há um componente aqui um pouco cuidadoso por parte do Comitê de Política Monetária, inclusive, não comprovando, não comprando ou contratando esse início de um ciclo, não deixa aberto, inclusive, a porta para a gente ter qualquer tipo de sinalização expressa de qual vai ser a magnitude. Como é que essa comunicação do Banco Central ela movimenta exatamente os investidores? Você falou desses impactos na curva longa, mas a gente pode dizer que essa estratégia por parte de Gabriel Galípolo e o comitê evita que os investidores antecipem-se ao Banco Central? O investidor já se antecipou. O Banco Central ele tem que ser um pouco mais cauteloso porque ele depende de dados macroeconômicos. E o Banco Central brasileiro tem sido muito técnico em todas as decisões. Mas o mercado ele se antecipa sim. A curva longa, que a gente chama, o banco não empresta dinheiro na Selic, ele empresta dinheiro na curva longa. Então as curvas, as apostas para março já indicam uma queda de 0,5% na Selic. Agora, o Banco Central ele já telegrafou que vai cair em março. Ele não deu o percentual, se é 0,25, se é meio, mas ele sinalizou. Agora ele sempre tem que deixar uma porta aberta para cautela. Ele não sabe se vai estourar uma nova guerra no mundo e se isso vai impactar a inflação. Ele não sabe se o fiscal pode ser que comece a piorar, se um dado de inflação no Brasil pode ser que venha mais esquisito. Então, ele, técnico e cauteloso como deve ser. Agora, eu te garanto que o mercado já está em clima de 0,5% de queda em março. Então, é isso que a gente vê nas curvas futuras, nos mercados de opção, que está acontecendo neste momento. O mercado está precificando alguma coisa ali no final de 2026, entre 12 e 12,25%? A gente lá está com a projeção de que a Selic, ela, no final do ciclo, que a gente chama, termine ali em 12,5%. Então, a maioria do mercado está em 12,5%, 12,75%, é um pouco do que a gente acha. Mas olha que curioso, o juro real, que é basicamente quando você desconta a Selic da inflação, que é o juro real, ele ainda, se tudo se comprovar, ele vai estar muito próximo de 8%, que é um juro real ainda muito alto. Então, mostra que, apesar da queda nominal, a inflação caindo também, o juro real ainda continua muito alto. E por que continua muito alto? Aí a gente vai precisar fazer um belo dever
da parte fiscal, fazer reformas econômicas que mostrem que o crescimento da dívida PIB está diminuindo. Gente, o Brasil, as contas públicas é igual nas nossas casas. Se a gente não está controlando o quanto que a gente ganha versus o que a gente gasta, a gente vai se endividando, a geladeira pode até estar cheia, mas você vai estar comprando no cartão de crédito. Isso tem um prazo de validade. Então, é muito importante que a gente veja pautas econômicas de reforma que levem à estabilidade da dívida PIB. Aí sim, nós vamos ter um juro real muito baixo. Aí sim, a gente vai ter umas condições macroeconômicas para que o empresário cresça, empreenda e todo mundo se beneficie com isso, principalmente as pessoas que mais precisam. Só excluir o cartão de crédito da meta fiscal, Furlan, você pode ter gastado mas já chega a fatura, né? Não, a fatura deixa lá, mas a gente fala aí que cumpriu. depois é igual aquele pessoal que tem conta em banco digital, aí faz um monte de dívida e depois apaga o aplicativo, acho que não vai chegar a conta. Não pode fazer isso, vai chegar a conta. Rafael Furlanetti, muito obrigado. Sempre um prazer dividir tela com você. Obrigado, meu amigo. Tamo juntos. Até mais.